Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Osmose Podcast, aquele podcast que não consome sua energia. Eu sou Anderson Lima, apresentador do podcast, e gostaria de lhe dar as boas-vindas. Antes de mais nada, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa teu curtir aqui, se inscreve no canal para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo como um vídeo relevante e possa levar ele para mais pessoas. Sua interação através do curtir, se inscrever em comentários é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que a gente possa estar trazendo mais profissionais, atletas e pessoas que possam estar contribuindo, transmitindo conhecimento para você aí de casa. Bem, no dia de hoje eu vou falar um assunto muito legal. Eu quero falar aqui hoje sobre a medicina do esporte. E para isso eu vou estar trazendo aqui o meu amigo Diogo Vilar, médico do esporte, o Tenente Vilar. E aí, cara, seja bem-vindo. Fala, meu amigo. Satisfação estar aqui com você, relembrando os tempos de quartel. Primeiro tenente Palmeira, segundo tenente Vilar. Muita história, né, meu irmão? Muita história. Tu é doido, se a gente for falar esses negócios aqui, a gente vai puxar um bocado. Não é a noite toda. É. A noite toda. E aí, cara, tranquilo? Tudo na paz, tranquilo. Tudo na paz. Tentando trabalhar com exercício, com esporte, todas essas vertentes aí relacionadas. Cara, eu te trouxe aqui hoje para uma missão importante, a gente abrir a mentalidade das pessoas para uma especialidade médica que acredito que poucas pessoas conheçam, poucas pessoas tenham esse conhecimento, que é a medicina do esporte. Para o pessoal que está chegando aqui já ter uma ideia, fala um pouquinho da medicina do esporte, o que é isso, como é que funciona. Beleza. Primeiro eu vou dizer uma das principais funções de um médico do esporte. Uma das principais funções é explicar o que é um médico do esporte. Pô, se não souber, lascou, né? Aí acaba... Porque ninguém sabe, na verdade. Então, assim, o médico do esporte é aquela pessoa que vai gerenciar a saúde do que a gente chama de exercitante, independente do que seja ele um atleta amador, um atleta profissional, uma pessoa que faz sua caminhada, uma pessoa que tem algum problema que pode ser melhorado pelo exercício. Então, todas essas questões médicas relacionadas, elas são gerenciadas pelo médico do esporte. Então, ela nasceu basicamente da necessidade da alta performance, de um time de futebol, por exemplo, que, no caso, um atleta precisava de uma avaliação de um ortopedista, no outro dia precisava de um clínico, no outro dia de um cardiologista. Então, entendeu-se que se precisava dessa fusão de todas essas especialidades numa pessoa que pudesse coordenar o controle de um atleta profissional. E hoje em dia a gente traz, é como a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 traz a tecnologia dos carros para o carro que a gente anda na rua. Então a gente traz a tecnologia, o conhecimento científico que é desenvolvido para os atletas, para o indivíduo comum, que quer começar a sua atividade física, ou já faz, ou quer retornar, tudo que se relaciona a isso. Que legal, cara. Então, assim, é uma especialidade que ela une as principais outras especialidades e direciona a um contexto esportivo. Basicamente é isso. Se a gente for ver a questão da medicina, a parte clínica convencional, ela não consegue chegar e dar um suporte na parte do exercício. A fisiologia é diferente, até questões anatômicas vão variando a depender do esporte. Então, é interessante ter esse entendimento diferenciado, né? Tudo é adaptado, né? Tudo é adaptado. Basta dizer que se, por exemplo, você, Palmeira, que está fazendo sua corrida, começou com a dor no joelho, se você vai no ortopedista normal, ele vai tratar a sua dor. Mas na medicina esportiva a gente não trata só a dor. A gente precisa conhecer, basicamente a gente precisa entender o que é que está causando aquilo. Então, se eu te dou um medicamento, tu resolve essa dor, não está resolvido o problema. Porque tu vai voltar a correr, talvez a tua mecânica de corrida, ela esteja relacionada a isso, e se a gente não resolver o que está causando, a gente não resolve o problema. Então, tudo é mais ou menos direcionado nesse sentido, em todas as áreas. Pô, cara, isso é muito interessante. Mas explica aqui pra gente como é que tu começou essa caminhada. Eu me lembro, 2008, aspirante Vilar na correria aí para a especialidade médica dele aí, para migrar para essa parte do esporte. Foi morar longe, né, cara? Foi pro sul, né? 2009, a gente estava no quartel. Foi 2009, pô, 2008 não, 2010, eu fui morar no Rio Grande do Sul. Então, no Rio do Grande do Sul, eu fiz a residência médica em medicina esportiva. São 3 anos. E assim que eu terminei a residência, eu já entrei para alta performance. Então, eu já comecei no Grêmio de futebol, Pô, cara. Porto Alegre, e aí eu passei 2 anos no futebol, e aí decidi que queria trazer o meu conhecimento para Paraíba. Então, em 2014, depois de muita coisa, muito, muito conhecimento, muita vivência por lá, 2014 eu vim para João Pessoa, Campina Grande, estou aí nessa luta. Caramba, bagagem grande, né? Então, assim, você pegou com um time profissional, né? Que nem o Grêmio, tem uma estrutura legal, né? Para desenvolver bem a questão médica.
eu acho assim que contribuiu muito, né, para essa sua formação, né, o pós, vamos dizer, Sem dúvida, especialização. sem dúvida. E hoje em dia a gente, com alta performance, hoje a gente trabalha com o time de basquete da Unifacisa, Tem essa que também. que é hoje o 5º lugar no Brasil, no NBB, extremamente complexo, o ambiente extremamente organizado e a gente consegue transferir tudo que aprendeu por lá, trazer para cá e ter um resultado muito bom. Tá. Dentro da medicina do esporte, tem alguma área, um esporte que seja principal ou ela consegue abranger todas as modalidades? Como é que funciona isso aí? Na verdade é tudo, né? Todos os meus colegas que se formaram na minha época, cada um faz um negócio diferente. Então, tem gente que trabalha com rugby, tem gente que trabalha com futebol, tem gente que não trabalha com nenhuma modalidade específica, que faz só seu consultório, que tem uma demanda muito grande, né? Pessoas que querem começar suas atividades físicas e querem uma avaliação cardiopulmonar, quer uma orientação melhor, quer direcionar melhor seu exercício, quer alguém que gerencie, que tenha o relacionamento com o nutricionista, com o profissional de educação física, com o fisioterapeuta. Então, é um campo muito bom também esse do consultório. Mas tem gente de todas as áreas e as mais específicas. Tem gente que trabalha só com mergulho de grandes profundidades. É bem Caramba, específico. muito específico, né, cara? É, O cara escolhe um ali e vai aprofundando conhecimento é, naquilo. é isso. E tem que ter uma vivência prática, né? Assim, eu acho que é interessante isso aí. Em cada área que o cara for querer se aventurar, não adianta só pegar aquilo ali do papiro, o livro, não. Tem que... É. Então, se você faz o negócio, o conhecimento é muito maior, né? Você que puxa peso, você que correu feito bicho, que andou de bicicleta feito bicho aí, a sua prescrição dentro da nutrição, ela é muito mais específica, muito mais compreendida, né? Hoje eu pratico basicamente corrida, crossfit, surf, Como é que tá o mas surf? Tá bem o surf tá bem, super bem. desenrolado, né? Desenrolado, é. Mas o surf é uma paixão diferente. A gente daria grandes podcasts falando só de surf, que é uma paixão diferente. Tu gosta pra caramba, Eu velho. gosto, Longa data, eu né? gosto demais. Passa-se horas fazendo o negócio, esquece do mundo, é excelente. É um negócio diferente. Cara, você é diferenciado. A gente vê pessoas que entram no mercado querendo apenas ganhar público e dinheiro, mas você vive o negócio. Eu via isso desde 2009 ali. Você gostava realmente ali da função militar, o exercício físico. Você sempre gostou ali de jogar futebol, correr, pedalar. A gente já inventou de pedalar ali. Foi, Eu tu lembro, lembra uma eu chuva lembro, da porra, a gente eu lembro. pedalando, bicho. Cara, você Na sempre verdade, é o que gostou. eu mais tenho saudade, sabia, do quartel? Tu Porque tem. a gente tinha um horário da gente fazer exercício, a gente recebia para estar fazendo exercício. Não tem Naquela... nenhum lugar que se pague por isso. Tinha gente que não gostava, né, cara? Qual Eu emprego que tem adorava. assim que você tem que fazer exercício todo dia? Não tem O esse, não exército é tem esse. fenomenal com isso aí, cara. É. E a disciplina do negócio, né? Uhum. Isso faz diferença na vida, no dia a dia. Gente falando aqui, eu não sei se vai estar escutando lá, talvez escuta algum dia. Mandar um abraço aí pro Guilherme e Gustavo, doutor maluco, né, cara? Era tu e mais 2 médicos lá, umas É, figuras aí, né, cara? padrão, médicos padrões. Padrões, hoje em dia estão muito bem, os camaradas são bem. E vamos lá, tu me falaste que tem colegas teus que se especializam em algumas áreas específicas do esporte, mas esse negócio é só esporte profissional, amador, ou chega ao público convencional? O cara que quer fazer uma avaliação para entrar na academia ou começar a correr, é interessante para esse público? Fala um pouquinho aí. Bom, na verdade, o meu dia a dia ele é muito mais do não atleta do que do atleta, né? Então, Uhum. assim, o indivíduo que quer começar a fazer uma atividade física, muitas vezes ele não tem segurança, né? Então, ele ou nunca fez atividade física, ou tem alguma condição que ele se preocupa, um cara é hipertenso, um cara é diabético. Então, é muito comum ele procurar uma avaliação para ele começar bem orientado, né? Então, essa avaliação ela vai ser bem geral, mas direcionada para o exercício. Uma avaliação cardiopulmonar bem feita, uma avaliação ortopédica. Muitas vezes a gente avalia biomecânica de corrida também, a depender se é um atleta de corrida. A gente introduz muita coisa Caramba, cara. diferente. Então, eu faço alguns outros exames, como ultrassonografia de articulações. Então, às vezes o indivíduo tem uma alteração, um problema de joelho, ele quer saber se tem alguma lesão. E, em vez de a gente estar mandando para outras pessoas, a gente já faz ali uma avaliação na consulta. A gente usa termografia. Já ouviu falar em termografia? Pô, cara, interessante, cara. Uma tecnologia que eu acho que por aqui por Campinas a gente não consegue fazer Pois um é, exame, não, cara. só comigo. Para o pessoal de casa, explica um pouquinho aí como é que funciona. Um pouquinho dessa parte cardiopulmonar, da termografia. Bom, a avaliação cardiopulmonar, ela é... Quando a gente fala em tudo isso nesse início de avaliação, tem um termo que se usa na medicina esportiva que chama avaliação pré-participação. Isso serve para qualquer coisa. É o pré-temporada, é quem vai começar a fazer atividade física, é quem vai começar um novo ano de atividade física. Então, essa avaliação, ela tem como objetivo principal evitar que os seus problemas de saúde eles sejam agravados com o exercício.
Então, a gente tenta identificar eventuais problemas e fazer com que isso não seja agravado pelo exercício. Basicamente, a gente tenta encontrar problemas que não lhe levem à morte fazendo exercício, sendo bem direto. Acontece. Acontece. Então, se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar facilmente. Então, pessoas que correndo, ou fazendo uma maratona, ou fazendo... Na própria academia, tem gente que morre fazendo isso. Porque nunca foi atrás de nada, nunca fez nenhum exame básico, nenhum eletrocardiograma, nenhuma ausculta. Esses dias eu recebi um paciente esses dias não, faz um tempinho, de 45 anos. Novo. Eu disse, qual foi a última vez que tu foi no médico? Ele disse, rapaz, o último médico que eu tinha visto foi um que bateu na minha bunda e eu chorei. Tu é doido. Diga aí, velho. O cara nunca tinha ido no médico. Porra. Eu pedi os exames de sangue, ele disse que tinha medo da seringa. Sério, Então tem cara? gente de todo tipo. Porra. Mas assim, essa avaliação cardiopulmonar que é extremamente importante. Às vezes, com uma simples ausculta, a gente consegue identificar problemas que podem ser ajustados para o exercício, né? É uma avaliação de exame de sangue básico, que a gente consegue fazer uma estratificação desse paciente, conhecer melhor o paciente. E bem importante também a avaliação ortopédica, porque dentro dos parâmetros que a gente identifica para a atividade física, um dos mais importantes é a regularidade. Então, não adianta eu dizer, Anderson, tu vai correr 20 quilômetros 5 vezes por semana. Tu vai correr amanhã, não aguenta mais, não corre nunca mais. Então, tudo tem que ser de uma forma progressiva e gradual, isso tu já sabe de cor. Mas muita gente não sabe. Então, é comum as pessoas começarem o exercício com cargas muito altas. Então, o cara começa a correr, já faz o volume muito alto e aí se machuca. Às vezes, a gente pode encontrar algum problema ortopédico que a gente possa indicar um reforço melhor, um reforço muscular, um complemento com outros exercícios para que isso seja um exercício longevo, que a pessoa consiga fazer por mais tempo, né? Então, ela passa por tudo isso. E dentro dos métodos que a gente usa, eu uso a ultrassom, usa a ergospirometria ou a ergometria. Importante dizer também, o teste de esforço, ele é essencial para a gente avaliar como o coração, como o corpo da gente funciona ou se comporta durante o esforço, né? Você já fez a ergospirometria comigo lá e conhece. Legal demais, né, cara? Então, por ali a gente pode ter várias orientações com relação, inclusive à alimentação, mas com relação à prescrição de treinamento e tudo, mas a gente consegue entender como é que funciona o coração do indivíduo durante o esforço, a pressão, os batimentos, a clínica. Então, isso tem uma importância muito grande. E é importante dizer que, a partir dos 35 anos, todo mundo merece um teste de esforço. Um teste ergométrico normal ou um teste ergospirométrico. É importante para estar fazendo essa avaliação geral, esse acompanhamento. O que eu acho interessante é que, assim, você tem uma metodologia de trabalho que ela é voltada para aferir as condições de esforço do indivíduo. A gente vê algumas limitações na parte clínica, médica ali, para o pessoal médico, apenas médico que atende clinicamente e não tem essa vivência esportiva. Ele pega alguns parâmetros ali do indivíduo em repouso. E ali ele tira aquele parâmetro de repouso como sendo uma condição dele estar saudável ou não. Mas a gente sabe que quando o indivíduo está em esforço, o corpo se comporta de uma maneira fisiológica diferente. Tudo diferente. Então a gente tem que analisar e tem que buscar um profissional que entenda essa diferença. Isso aí. O corpo da gente em movimento, ele muda muita coisa. Então, a gente tem que entender. Não adianta eu chegar, se eu chegar, olhar para os batimentos de Diogo hoje e dizer, tá 48, abaixo, bradicardia. Sim, mas por que tá baixo? Por que tá baixo? Será que é porque ele faz exercício ou será que porque ele é doente, né? Isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, na época que eu estava no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu tinha colegas que trabalhavam, eu trabalhava no Grêmio, mas tinha colegas que trabalhavam no Internacional. Tem um cara lá que chama Alessandro, ele se aposentou agora. O cara tinha uma frequência cardíaca de 35. Sério, velho? No repouso. Um jacaré, velho. Um jacaré. E aí, se a gente avalia de forma isolada, isso aí a gente não consegue entender que isso é uma adaptação do coração do atleta, que tem várias adaptações. O eletro de um coração do atleta é diferente, o comportamento do atleta ele é completamente diferente, né, em todos esses sentidos. E você falou isso aí, até eu acho interessante que, de vez ou outra, o cara ainda se pega com médicos avaliando a questão da CPK, né? Faz um exame de um cara que altamente na capacidade de esforço ali, vai avaliar a CPK no outro dia, altíssimo, o cara, você vai infartar. Vai morrer. E pior que vem de profissionais, às vezes, né? Mas é porque não tem essa vivência, né, cara? Não tem essa experiência, formação. E assim, também é uma
uma missão minha tentar gerar conhecimento para os outros profissionais nesse sentido, porque a gente sabe que dentro da formação do médico não existe isso, não existe esse caráter de ensinar o que é o exercício, a importância disso, e quais são as adaptações fisiológicas que a gente... Mas isso é o que eu recebo todos os dias no consultório. Então, por exemplo, a gente vai ter o concurso, dia 2 de julho vai ter o concurso da Polícia Civil, TAP, como tem sempre. E essa semana veio uma paciente que ela apareceu com uma dor na canela, que é comum, que chama canelite, shin splint, vários nomes. E ela foi no médico dela e o cara disse, pare. Sim, mas eu preciso fazer meu concurso. Caramba. É uma maneira muito simplista de querer resolver as coisas, cara. Mas assim, não é culpa do médico, é a culpa da formação dele. Ele não tá pensando no seu desempenho. Ele está pensando na sua saúde. Bem-estar. Né? No seu bem-estar. Então, ele não quer que você frature sua perna. Ponto. Mas nem sempre isso é o necessário, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente vai dizer, eu não posso aceitar isso, e aí é pior, porque aí ele vai fazer sem orientação. Então tem que ter alguém que tenha esse conhecimento. E dentro disso que você falou, repito aqui, você une algumas especialidades médicas, só que adaptando os conhecimentos para a parte esportiva, né? Como você bem falou, a parte ortopédica. Então a gente vê a questão dos corredores, atletas de triatlo, ou seja, de um desempenho mais elevado do que uma condição normal de praticante de exercício físico. A gente vê a condição cardiovascular, que também pode ser bem evidenciado nesse público, e às vezes a gente pode trazer até uma condição de um fisiculturista, que eu falei em alguns episódios aqui, que dentro de uma condição de esforço, a conformidade cardíaca ela começa a alterar, né? E dentro dessa questão anatômica, ela pode, ao longo prazo, trazer alguns problemas, se não evidenciado de maneira antecipada. Então, tudo isso aí você consegue ter uma previsibilidade interessante quando você faz o acompanhamento prévio e mantém o acompanhamento, né? Dentro de um acompanhamento, qual a periodicidade? Bom, o que eu costumo fazer? Acompanhamentos básicos anuais, mas a gente sabe que o atleta ou quem faz exercício, ele precisa eventualmente, ele tem problemas no decorrer desse ano. Então, aparecem lesões, aparecem dúvidas, e no decorrer desse ano é comum que as pessoas voltem para resolver esses problemas que aparecem, né? É importante dizer também que o trabalho do médico do esporte, ele não é... Eu não tenho como trabalhar só. Não existe essa possibilidade. Tem uma equipe por trás. Tem que ter uma equipe por trás. Por quê? Vamos dizer que Anderson voltou a correr e começou a sentir uma dor no joelho. Uma dor no joelho simples que começou a impedir ele de correr, e aí eu encaminho o cara para o fisioterapeuta. Se eu não tenho essa comunicação com o fisioterapeuta, eu não consigo fazer o paciente, a clínica do paciente evoluir, eu não tenho como entregar o que eu me proponho a fazer. Então, essa conversa com o fisioterapeuta, com os outros profissionais, ela é essencial. Com o fisioterapeuta, com o profissional da educação física, com o nutricionista. Então, a gente é basicamente trazer a experiência da alta performance para o paciente normal. Então, se a gente trabalha em conjunto, é o que a gente costuma falar, o tratamento integral, o tratamento multidisciplinar, mas, na prática, o que a gente faz. A verdade é essa, tu sabe, né? E na verdade, para o pessoal de casa ter uma noção do atendimento multidisciplinar, algumas pessoas pensam que o atendimento multidisciplinar, exemplo, saio eu, vou para Diogo me atende. Saio eu, por conta própria, procuro outro profissional que não tem contato com o Diogo, que vai ser um fisioterapeuta. Aí acho um terceiro, que é um profissional de educação física que não tem contato com os dois. Então, tem vários profissionais, quando tá dizendo, né? Vários profissionais e cada um traçando uma conduta diferente e no final das contas o cara não sai do canto, piora. Exatamente. Então é interessante o pessoal entender que esse atendimento multidisciplinar é uma condição na qual cada profissional entende um pouco de cada área e eles se juntam para traçar um caminho e a partir dali todos remarem juntos para o que eles decidiram, para que vá em torno da melhora do paciente. É uma estratégia traçada em conjunto. Exato. Então, essa questão de você procurar um em cada ponto aí e cada um fazer seu trabalho de maneira separada não é atendimento. Acontece. Pode dar certo? Pode, mas é mais difícil. É mais improvável, né? É mais improvável. Se os profissionais se comunicam, a coisa é mais fácil. Se existe a compreensão, o que é importante. Se existe você já falou, a compreensão do trabalho do outro. Se eu entendo o seu trabalho, se eu entendo o trabalho fisioterapeuta, entendo e respeito do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Porque acontece muitas vezes eu passar uma orientação que também não vai
ao encontro do que pensam os outros profissionais. E aí também não é possível caminhar desse jeito. É verdade. Tem que o profissional saber trabalhar de maneira que, como você disse, compreende e respeite para o ego não predominar e acabar o paciente perdendo no final das contas. Mas o ego não é um grande problema no meio, não, ou é? Rapaz, aí é complicado, né, cara? Acho que quando a gente bronca. pensa no paciente, acho que o negócio anda. Tudo fica mais fácil. Seguinte, outra coisa que eu acho interessante, que eu vi bastante postagem sua em torno do Covid. O Covid ainda é um assunto muito atual, né? E muitas pessoas foram acometidas e tiveram dificuldade em retornar para exercício físico. Como é que foi essa tua vivência com o Covid? Ainda está tendo muita procura, muita gente que teve alterações fisiológicas, ou até anatômicas, a nível pulmonar aí, que está tendo dificuldade em voltar? Na verdade, eu trabalhei, na época, no pico da Covid, eu tive os meus trabalhos praticamente todos foram limitados, porque era basquete profissional, eram as clínicas, muitas fecharam alguns exames, então eu voltei a fazer plantão de UTI Covid. Então eu passei todo esse tempo fazendo plantão de UTI Covid. Fosse pra linha de frente mesmo, cara? Eu vivi essa guerra. Porra. E aí a gente começou a entender, a perceber que esses pacientes, quando saíam, teve muito tempo que saíam poucos, mas a partir do momento que a gente foi evoluindo, começaram a sair mais. Eles evoluíam com muitas sequelas. E aí eu apresentei esse projeto para o pessoal da universidade daqui de Campina Grande, da Unifacis, eles acharam interessante e a gente botou para frente o projeto de reabilitação pós-Covid. E a partir daí foi o momento que eu comecei a perceber que o problema era muito pior do que eu imaginava. Então, a gente tinha pacientes que saíam e não conseguiam caminhar sequer, tinham pacientes com dependência de oxigênio, tinha pacientes com as mais variadas alterações e com poucos meses, 1 mês, 2 meses de reabilitação, com uma equipe muito boa que tem lá de fisioterapeuta, de profissional de educação física, de nutricionista, de psicólogo, a gente conseguia ver uma evolução muito boa, um negócio impressionante. Então, tudo basicamente através do exercício. O retorno à funcionalidade do paciente, à independência funcional que a gente chama, através do exercício, mas de forma controlada, bem estratificado. O que quer dizer isso? Um paciente bem avaliado para poder ser bem orientado. E até hoje a gente tem esses pacientes, mas está diminuindo muito. Então, o grande legado desse projeto de reabilitação pós-Covid é o Covid, mas é a transformação desse projeto em uma reabilitação cardiopulmonar. E aí é para muita coisa ainda. Se for falar isso aí especificamente do pós-Covid, é muita conversa, né? É muita conversa. Mas só alertando o pessoal de casa que às vezes está querendo uma luz, que teve o Covid há pouco, ou que teve há muito tempo, mas ainda sente uma limitação cardiorrespiratória, ou teve algum problema cardíaco secundário, ou evidenciou esse problema após o Covid, fica aí a indicação de procurar para que possa estar fazendo a avaliação correta, né? No caso, o médico do esporte seria interessante para esse público. Seria interessante. Uma avaliação médico do esporte, uma avaliação do cardiologista, depender do acesso de cada um, né? Mas é importante avaliar como é que está o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, mas já falando que o retorno aos exercícios de forma gradual, ele é muito importante, mas precisa ser bem indicado. Não é só dizer, eu vou voltar para o exercício, eu vou para uma academia, porque se existir alguma condição que possa ser piorada por esse exercício, então a gente está usando o exercício de forma errada. Então, isso precisa ser bem orientado, bem encaminhado. Massa, legal. E falando, a questão agora, tentando aprofundar mais um pouquinho aí, que a gente falou da questão do público que está iniciando a questão do esporte. O cara vai lá para você, faz uma avaliação inicial, você faz tudo que falou, aquela avaliação respiratória. Termografia, você acha interessante para o cara que está começando ou não? A termografia eu não uso muito, porque o que é basicamente a termografia? Vamos lá. A termografia é basicamente uma foto que a gente faz do corpo, mas essa foto, em vez de ela nos proporcionar os pixels normal de uma foto, ela transforma cada ponto do seu corpo em temperatura. Então, e isso vai gerar um espectro de cor. Então, o que for mais quente vai estar de uma cor, o que for mais frio vai estar de uma cor. Então, isso tem relação com a atividade, a atividade de cada região. Então, a depender de um processo inflamatório, de uma lesão, a gente vai ter zonas mais quentes, mais frias, e principalmente a gente vai ter assimetrias. Então, isso em conjunto com a fisioterapia, com o pessoal da educação física, a gente consegue trabalhar bem e entender melhor. Porque, assim, uma outra questão importante é que a gente
a grande maioria das vezes, a gente não tem, dentro do esporte, a dor, ela não tem causa estrutural. O que quer dizer isso? Eu não tenho um machucado específico que eu vou encontrar com um exame de imagem. Então, eu vou fazer, aquela história do cara que está com uma dor na perna ou no joelho. Ah, mas eu fiz uma ressonância e não tem nada. Beleza, você não tem uma lesão de uma estrutura que foi machucada ali, mas você obrigatoriamente tem uma origem funcional do negócio. O que quer dizer isso? Aquele exercício que você faz de tal forma, ele gera algum desequilíbrio. E aí, uma forma da gente acessar é a termografia. A gente vê alguns desequilíbrios, vê a ativação muscular de algumas áreas que não eram para estar ativadas, e isso ajuda muito. Mas vai ajudar muito mais nas pessoas que já fazem atividade. É um negócio para indivíduos treinados, né? Para indivíduos mais treinados. Pronto, então, camarada, vamos lá. Iniciou, faz uma avaliação contigo, tu já verifica todos os parâmetros, identifica se tem alguma lesão, se tem algum processo ali de doença já estabelecido ou em desenvolvimento, né? E meio que direciona ela o que fazer a partir dali, né? Procurar um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, assim é o começo, como é que funciona? Basicamente é isso. Tem, assim, muitas pessoas esperam que vão chegar no consultório e eu vou dizer assim, você vai fazer pilates. Não é assim que funciona. E o principal motivo de não ser assim é que cada pessoa, a cabeça de cada pessoa funciona do jeito. Então a gente tem que ter alguns parâmetros para orientar no início daquela atividade física. Então, o primeiro deles, o principal, tem que ser uma coisa que você gosta. Se não for uma coisa que você gosta, tudo fica mais difícil, né? Então, se eu fosse dar 3 a 5 dicas aí, eu diria, para quem está em casa escutando, eu quero começar a minha atividade física. Primeiro, procura uma coisa que você gosta, independente do que seja. Segundo, procura uma coisa que seja fácil de fazer. Não adianta Anderson dizer que vai fazer, eu gosto de fazer esqui. Não tem aqui, não tem como fazer esqui cross country. Não tem, não vai ter, entendeu? Eu vou treinar corrida lá no altiplano em João Pessoa. Não vou sair daqui para correr lá, né? Então, tem uma ladeira muito boa. Não, tem que ser adaptada ao seu terreno, às coisas que você faz, perto do seu trabalho, tem que ser perto próximo à sua rotina. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o ser humano, ele é social. Ele vive em sociedade. Então, quando a gente consegue fazer uma atividade em sociedade, tudo fica mais fácil. Se tu disser que vai fazer academia e tu não se comunica com ninguém lá, ou não se encontra com ninguém, é fácil para ti porque tu já está acostumado com isso, já faz parte da tua rotina. Mas para começar e se manter, tudo é mais fácil quando a gente está em sociedade com outras pessoas. As pessoas se estimulam, conhecem pessoas. Esse é um ponto importante. E um outro ponto importante, ele tem que ser uma atividade que tem que ser feita de forma gradual. Essa é uma das principais. Tudo isso tem que gerar uma coisa que chama regularidade, tem que se tornar um hábito. Do jeito que eu e você, a gente escova os dentes, a gente faz exercício. Talvez por isso eu não poste tanto, porque eu não vejo a necessidade de estar postando, que eu estou fazendo não sei o que lá. Não é uma coisa fora da rotina, não. É normal para tu, né, velho? É meu dia a dia. Uma dica boa, vai num cara, conhece a Billy Diniz? A Billy Diniz é o cara que era do Pão de Açúcar, é um empresário. Não conheço não, fala aí. Há uns 20 anos esse cara ele era triatleta e era uma referência, esse cara tinha 5% de gordura, 6%, isso aqui. Aí eu me lembrei desse cara, fui ver essa semana no Instagram. Ele tem 85 anos, esse cara, se tu olhar pra ele. Ele faz exercício 2 horas por dia, certo? Porra, cara. Um volume grande assim, mas é o que ele tá acostumado, que ele faz há muito tempo. O cara é extremamente ativo, tem programa de TV, o cara com 85 anos. Vou ver agora. Olha pro teu... Eu vou olhar pro meu pai, se eu comparar com ele, ou para as pessoas que você conhece de 85 anos. Qual é o grau de atividade do cara? Então, regularidade é o hábito do cara, né? É difícil tirar o hábito. Eu preciso fazer aquilo porque é o que eu faço. É difícil eu ir dormir sem escovar os dentes, porque aquilo é meu hábito. Então, são alguns parâmetros que são importantes. Não adianta eu dizer, Anderson, você precisa fazer pilates. Quantas vezes tu ouviu isso? Tu escutou essa história? Cara, acontece. Chega no consultório, um monte de vezes a gente vai ter que ter isso. E não gosto, não vou fazer. Não vou me manter regular. Porque o cara mandou, porque... Não adianta. Tem que ser uma coisa que você gosta. E não importa o que seja. É uma senhora de 50 anos que olhou o filho que faz crossfit e diz, eu queria fazer isso. Você vai. Você precisa fazer da sua forma, adaptada da forma que você consegue, né? Mas negar o direito e o interesse da pessoa a fazer uma coisa, jamais. E aproveitando esse negócio assim que tu falou, achei interessante
5 pontos aí que ele abordou, o exemplo do camarada aí, que eu até vou procurar, eu fiquei curioso. Me conta uma coisa, algumas pessoas chegam no consultório e dizem tipo assim, não, mas eu não tenho mais idade para isso, o cara com 38, 40, 45 anos de idade, eu não tenho mais idade para entrar no esporte de alta performance. O que é que tu diz para esse público? Há uma capacidade, existe idade, ou tipo assim, não, você pode, mas deve ter um cuidado ao se inserir, mas depois anda normal. Como é isso aí? Rapaz, a maior limitação está na cabeça das pessoas, a verdade é essa, né? É muito comum os caras chegarem no consultório e dizer assim, doutor, mas eu não tenho mais aquele metabolismo que eu tinha antes, né? O cara com 35 anos, eu digo, bicho, eu tô com 40 e eu me sinto muito mais ativo do que eu era quando eu tinha com 20, quando eu tava no quartel. Hoje eu me sinto muito mais. Então, assim, depende do estímulo, depende muito do estímulo. É óbvio que todas as suas funções fisiológicas, elas vão perder um pouco com a idade, né? A partir dos 40 realmente perde. Mas para quem é ativo, isso aí é muito menos perceptível e a diferença é muito grande. Basta você olhar, hoje a gente tem uma população no Brasil e no Nordeste e na Paraíba de mais de 50% das pessoas sedentárias, bem mais que isso, mas se você comparar, tu tá com quantos anos? 32. 32, tu é um menino. Mas se você comparar, quando você era criança, aquelas pessoas que tinham 40 anos eram um velho, né? Pô, cara, totalmente diferente. Eu tava analisando isso esses dias, cara. Era um velho. Então, hoje em dia, uma pessoa ativa, muito ativa, ela tem todas as suas capacidades e, assim, isso tem evoluído muito. Acho que é uma missão da gente, minha e sua também, manter as pessoas mais ativas. Ainda é muito comum o sedentarismo. No dia que as pessoas entenderem a necessidade e a importância, isso vai ser muito menos comum. É tipo, eu comparo ao cigarro. Hoje, tu vê uma pessoa fumando, já é um negócio meio absurdo, assim, né? Fumando, bicho, tanta informação aí e tal. E um dia a gente vai viver para isso, você vai ver. Para ver uma pessoa sedentária e dizer que coisa estranha, a pessoa sedentária não faz padrão, nada, né, fora cara? do padrão. Ainda vai existir isso. Espero viver para ver isso aí. Tomara, né, cara? E até deixo aqui de exemplo, mandar um abraço pra ele, seu Benício, foi paciente meu, o cara começou a correr com 60 anos de idade, cara, com 62 estava meio maratona e dando couro no pessoal novo, cara. É massa demais, né? Até é muito bonito ver um negócio desse, cara, disposição, vigor e servindo de exemplo para outras gerações, né, cara? É massa demais. Tá. Outra coisa que eu vou te perguntar aqui, vamos lá, a gente falou da questão da idade, falou do pessoal que tá entrando, e o pessoal que tem lesões. Quando a gente pensa em lesão, o cara vai para um ortopedista, vai para um fisioterapeuta e a recomendação geralmente é descanse, use anti-inflamatório. A medicina do esporte tem uma visão diferente nesse tratamento de lesão? De tudo, na verdade. A gente, cada vez mais a gente está tratando as pessoas com movimento. Então, existe um parâmetro importante que é, vamos pegar um exemplo vamos dizer, se seu Benício se machucou. Vamos dizer que ele torceu o tornozelo. Então, se ele se machuca hoje, ele vai ter que ficar parado, porque ele vai tratar, mas ele precisa manter algum grau de atividade para que quando a gente chama de RTP, Return to Play, quando ele volte a fazer o que ele fazia, ele não tenha perdido tanto esse condicionamento. Isso é uma questão essencial. Não adianta eu parar o cara de fazer tudo, de forma que quando eu reabilito esse tornozelo, ele volte, mas volte com condição respiratória muito pior do que ele tinha antes, ele não consiga correr, ele vai se frustrar. Então, sempre dentro da reabilitação, a gente tem que inventar alguma forma de manter condicionamento. Então, ele torceu o tornozelo, mas ele consegue fazer algum exercício na piscina. Mas ele está um pouco melhor, consegue pedalar. Então, a gente tem que sempre que está mantendo essa função cardiopulmonar, pensando no retorno, e pensando especificamente na lesão, vamos dizer uma dor lombar, muito comum, uma dor lombar. É muito difícil a gente indicar repouso na dor lombar. Então, a orientação da fisioterapia hoje em dia, cada vez mais, é inserir o movimento sem dor, movimentos preferenciais, o movimento que aquele indivíduo ele consiga manter algum grau de atividade, mas nunca parar, jamais parar. É um negócio que vai completamente de encontro com o que eu acho que muita gente aí tem em casa, né? Machucou, fica parado, descansa e... Quando a gente era criança, a gente não tava nem aí pra isso, né? Torcia o tornozelo, lascava o joelho e continuava e dava certo. Mas é uma prática comum e é o que eu te disse antes. É uma prática que ela pensa muito mais na saúde
da saúde da pessoa, não quero que essa lesão se agrave, então pare. Mas ela esquece da questão exercício, da questão esporte, de condicionamento, de tudo, né? Então tem que ser levado em conta também. Só pra gente ter uma noção, teve uma lesão de Neymar que ficou bem conhecida, não foi que ele, tipo, lesionou, mas já tem que voltar, e ele voltou em pouco tempo. Então, nesses processos de recuperação mais rápido, o pessoal acha que é um negócio, vamos dizer, meio passivo, mas é um retorno bem ativo, né? Uma recuperação ativa. Muito, extremamente ativo. E o cara acha que o cara tá de boa ali recuperando. É bem puxado, né? Eu acho que é bem doloroso o processo, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Eu quero sentar e que o profissional de fisioterapia, ele trabalhe e eu não faça nada. Não é assim. Não é, cara. Não é assim. É pau, né? É pau, é muito pesado, é muito pesado. O atleta, na verdade, ele trabalha muito mais quando tá lesionado do que quando tá em treinamento normal. Mas assim, dá uma resposta boa num tempo que é recorde comparado com uma pessoa que não tem esse acompanhamento, né, também? Sem dúvida. Na verdade, existem os processos fisiológicos, existe a natureza do negócio. Então não adianta eu dizer que se eu tenho uma musculatura para ela retornar à sua função normal depois de um estiramento, de uma ruptura muscular, não adianta dizer que eu vou conseguir fazer em 5 dias. Sim. A própria musculatura ela tem seu tempo, mas a gente consegue facilitar ou otimizar isso por algum tempo, né? Mas, é claro, na dependência da natureza do negócio. O músculo precisa de tempo para se recuperar também. Então, é interessante. Tem ferramentas e conhecimento distintos para que chegue lá. E agora, para o pessoal aqui da cidade, o pessoal de Campina Grande, João Pessoa, região Paraíba, que já está inserido ali no esporte, está querendo sair ali daquele amadorismo, talvez ir para um nível ali profissional, uma alta performance. Existem ferramentas, né, para tu dar esse suporte, dar esse apoio para eles? Existem ferramentas. A maioria das vezes em um trabalho multidisciplinar, né? E é uma questão que as pessoas não se atentam na maioria das vezes. O atleta amador, ele quer ter o tênis do profissional, ele quer ter o tempo, falando de corrida, por exemplo, mas quer ter o tempo do profissional, ele quer, vamos dizer, um atleta de crossfit, quer levantar o peso do profissional, mas não quer se preparar como profissional. Nem gastar com a preparação, Nem gastar. com suporte, né, cara? Nem gastar. Então ele não entende que tem alguns parâmetros básicos que a gente entende quando a gente estuda fisiologia de exercício ou o que é que seja, tem alguns parâmetros básicos. Então a gente precisa de uma alimentação ótima, a gente precisa de um treinamento ótimo, a gente precisa de repouso. É um grande problema. Repouso, tu tem visto no teu consultório, provavelmente o repouso é um grande problema no dia a dia para todo mundo. Então, o atleta ele não quer repousar, ele quer treinar todo dia, ele não quer ter um dia off, ele não quer, nesse dia off, ele não quer fazer um trabalho preventivo de fisioterapia. Então, resulta que muitas vezes o cara se lesiona, não volta, descontinua a sua atividade física, e tudo isso gera muita frustração também. É um negócio que às vezes o indivíduo está perdendo performance por não saber periodizar. E você, assim, também, na equipe disciplinar, você aborda isso e orienta para que a pessoa consiga chegar ao nível que ela quer, não é isso? Também, tu tá terminando a educação física e entende muito bem disso, né? As pessoas, é muito comum o cara querer correr uma maratona e sair um dia eu quero correr uma maratona, e sai de casa todo dia para correr 5 quilômetros, né? Então as pessoas não conseguem entender um treino polarizado. Nem precisa entender, né? Não precisa entender. Eu preciso saber que tem uma pessoa que precisa entender disso e ela pode me orientar. E delegar ela, né, velho? E delegar ela. Mas assim, a gente precisa de estímulos diferentes para poder chegar lá. E ninguém precisa saber de nada, mas precisa entender que esse trabalho pode ser delegado para as pessoas que entendem, né? Cara, assim, eu acho que você tá abrindo a mente das pessoas e colocando aí possibilidades na cabeça, porque como eu falei, as pessoas acabam buscando acompanhamento, exemplo, um fisiculturista, um ciclista, um corredor, aí vai para o cardiologista, quando pensa em ver como é que está a parte de exames, diz, vou ver minhas taxas no endócrino, mas a maior parte dessas pessoas vão ver a questão clínica e a questão do esporte em si ali, analisar o corpo, como a gente falou na questão do movimento. O pessoal não sabe quem procurar. Então, assim, a gente está abrindo possibilidades a partir de agora com esses seus esclarecimentos. E só mais uma coisa para a gente deixar frisado aqui, grupos especiais, assim, indivíduos ali hipertensos, cardiopata, diabéticos, indivíduos com obesidade, né, em síndrome metabólica, a medicina do esporte entra para esse público também, tem um fator importante? Entra também, e nesse público é que é essencial, porque o controle tem que ser feito muito mais de perto. Então, é dizer que se eu pego um indivíduo de 20 anos e o cara quer começar a atividade física, a possibilidade dele começar e continuar e dar certo as coisas
do jeito dele, ele vai conseguir. Mas se eu pego uma pessoa de 50 anos, diabético, hipertenso, ou com um histórico na família de doenças coronárias, de infarto, morte súbita, essas coisas, essa pessoa ela está muito sujeita a problemas durante o exercício. Então, essa pessoa precisa de um controle melhor, uma avaliação melhor, uma orientação melhor e, principalmente, uma orientação no exercício melhor. O profissional de educação física, a supervisão do profissional de educação física nesse caso, ela é essencial. Interessante, cara. Eu acho assim que você falou muito, acho que você contribuiu muito para o pessoal que está em casa, peguem esse conhecimento. Caso o pessoal queira saber mais, eu posso deixar aqui disponível sua rede social, o pessoal se informar. @Diogo Médico do Esporte. Pronto, chega lá, já vai acompanhar. Onde é que tu tá Puro e sem mistura. Tá atendendo aonde, cara? João Pessoa, Campina, como é que tá esse negócio aí? Em João Pessoa, eu atendo... Hoje em dia, além das outras atividades de exames, eu faço exame no Nossa Senhora das Neves. Hoje em dia eu estou fazendo o consultório na Intense Body Center. Aqui em Campina eu faço no edifício São Rafael, consultório no edifício São Rafael. Mas quem quiser marcar, fala pelo Instagram, a gente entra em contato e combina. Fácil demais. E aí, só pra gente encerrar aqui, deixa uma mensagem aí sua pro pessoal de casa, uma mensagem pra qualquer pessoal de casa pra gente dar uma encerrada. Beleza. A minha mensagem eu já passei no meio da conversa, mas repetindo, se mantenha ativo. O benefício da atividade física, ele vai desde... Hoje em dia a gente trata o exercício físico como um medicamento, né? Do jeito que um medicamento, que tu toma um paracetamol de 6 em 6 horas, do jeito que ele tem efeitos colaterais, que tem benefícios, que tem a hora certa, o exercício também. Então ele precisa ter a quantidade de horas certa para fazer, ele precisa de um jeito certo de fazer, ele tem os efeitos colaterais, né, contralaterais, se você fizer isso sem acompanhamento, com uma frequência errada, com volumes errados, com intensidade. Mas trate o exercício como um remédio. Exercício é remédio. Bom, muito bom. Olha aí o Pátria. Tenente Vilar aí deixando um recado, vibrador todo esse capa. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do dia de hoje, das informações. Aproveita essas informações, coloque em prática, compartilhe essa informação para que ela possa chegar a mais pessoas. Vem aqui, curte aqui embaixo, porque isso aí vai sinalizar para o YouTube que ele pode também estar direcionando esse assunto importante para mais pessoas, é um assunto relevante, e se inscreva aqui no canal, certo? Então a gente encerra por aqui o Por Osmose Podcast de hoje e até a próxima.